Olá, estamos de volta ao vivo com você agora em uma entrevista muito legal e interessante. Estou reproduzindo, estou valendo aqui, estou recebendo a visita da historiadora Ana Maria Ludwig Moraes, ela que é de Blumenau, já funcionária aposentada da Caixa Econômica e que tem uma verdadeira paixão pela história, principalmente por uma história que é interessantíssima e muitas vezes nós mesmos que somos aqui de Santa Catarina não nos damos conta da importância de um certo alemão que veio para cá e ficou até o fim de seus dias, mais precisamente em Blumenau, mas teve uma relação muito forte com o Alto Vale, o Vale do Itajaí, o Alto Vale e também outras regiões de Santa Catarina. E ela traz a Rio do Sul uma exposição aqui na nossa unidade que fala da relação desse alemão fantástico, brasileiro de coração, com toda certeza, no seu relacionamento com vários outros nomes importantes da ciência mundial, entre eles o próprio Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. Olha que legal, estou recebendo essa criatura. Bom dia, prazer em te receber, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito prazer em vê-la aqui. Prazer igualmente, o prazer é muito grande estar aqui em Rio do Sul também. Legal, você está com essa exposição que vai até o dia 4 de dezembro, que é lá no Bloco G, reproduções das cartas entre Fritz Miller e Charles Darwin. Infelizmente, a grande maioria, por incrível que pareça, nem sabe quem foi Fritz Miller, e boa parte, e ainda por mais incrível que pareça, tem gente que... Charles Darwin, quem foi Charles Darwin? Olha que coisa fantástica. Por isso a importância sempre de estar se resgatando a história. Minha opinião é essa. É que nem televisão, rádio, jornal, etc. e tal. Todo dia, muitas vezes a gente repete uma mesma informação. Nós estamos no Novembro Azul, bonita sua echarpe, obrigado por lembrar de nós outros homens que estamos no Novembro Azul, mas todo ano a gente lembra, olha meus queridos, tem que fazer exame de próstata. Por incrível que pareça, mas todo mundo já sabe, mas todo ano a gente tem que relembrar, senão as pessoas acabam esquecendo. E a história não é diferente, não é isso? Exatamente. Nós buscamos essas cartas de Fritz Miller, cartas e cartões. As cartas são baseadas na obra do médico César Zillig, de Blumenau, e os demais são cartões postais que nós encontramos no Arquivo Histórico de Blumenau em 2012. Esse material é material inédito, são 13 cientistas de renome do século XIX. Caramba. E que nós não sabíamos, enfim, a comunidade científica não tinha conhecimento desse material até a gente fazer esse projeto e começar a divulgar através de exposição. Ou seja, estava lá guardadinho, estava no museu, estava arquivadinho, mas as pessoas não se davam conta da importância dessa correspondência entre o Fritz Miller e esses cientistas. Vamos abrir um pouco a história e contar a quem está nos assistindo quem foi esse alemão o Fritz Miller. Fritz Miller foi uma figura excepcional como cientista e como ser humano. Ele veio para Blumenau em 1852, 2 anos depois de Dr. Blumenau. E ficou em Blumenau até 1856, quando ele foi para ser professor no Liceu Provincial de Florianópolis, o Desterro na época. Certo. E foi lá em Desterro que ele tomou conhecimento da teoria evolucionista de Charles Darwin. E ele, como caminhava muito na praia de Fora, que hoje já não existe mais, que é onde está a Beira-Mar Norte, ele, catando crustáceos, estudando, ele percebeu ali que poderia fundamentar a obra de Charles Darwin, a pesquisa de Charles Darwin, a teoria dele. E foi isso que Fritz Miller fez. Ele comprovou o que era uma teoria. E a partir daí, Charles Darwin, então, tomou-se de simpatia, porque a teoria até então era bastante combatida, porque era uma coisa muito nova e rompedora de paradigmas. Principalmente com a igreja. Principalmente com a igreja. E Fritz Miller, então, veio praticamente a salvar aquela hora tão complicada de Charles Darwin. E aí eles começaram a se corresponder, e essa correspondência, pelo que se sabe hoje, foram em torno de 80 cartas, aonde eles conversaram, trocaram ideias dos mais diferentes assuntos e as mais diferentes pesquisas. E Fritz Miller, então, publicou esse trabalho dele,
com um livro, o único livro de Fritz Miller, que tinha 80 páginas, Für Darwin. E o restante que ele produziu foram artigos científicos, hoje, pelo que se sabe, mais de 250, porque ainda podem ser descobertas mais coisas. Uma pergunta, apesar da sua nacionalidade alemã, ele exerceu o auge da sua carreira aqui no Brasil, aqui no Vale do Itajaí e em parte em Florianópolis também. Se Fritz Miller tivesse feito tudo isso lá na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o reconhecimento para a comunidade científica seria muito maior, seria diferente do que ele ter feito isso tudo aqui no Brasil? Os trabalhos científicos de Fritz Miller foram a grande maioria, 90% deles, publicados em revistas científicas europeias. Certo. Ele teve o seu reconhecimento e a sua valorização na Europa. Hoje existe na Alemanha muitas pesquisas a respeito de Fritz Miller, tanto que agora nós, com o que a gente vem desenvolvendo aqui, nós estamos contribuindo também com a pesquisa do pessoal da Alemanha. Mas não teria como lhe dizer se haveria um reconhecimento maior. O assunto mesmo é um assunto polêmico, e tanto que, na época, o trabalho do Fritz, mesmo de comprovação da teoria, a teoria de Darwin tinha mais antagonistas do que defensores. Então, assim, Fritz Miller é pouco conhecido no Brasil, porque ele praticamente não publicou nada aqui, né? Tem alguns artigos dele publicados no Arquivo Nacional, numa revista do Arquivo Nacional. Isso é o que se tem aqui. Mas é um reflexo da nossa ciência, que é muito recente. É uma pena ver de que um homem com a importância e o peso do Fritz Miller não tenha, no país em que ele escolheu, né, para exercer a sua profissão e seus estudos, o mesmo peso que talvez ele tenha nessa comunidade internacional científica. Isso é uma pena, porque muita gente não sabe quem é o Fritz Miller, gente. É uma coisa, você vai a Blumenau, até mesmo em Blumenau houve uma época que o próprio Museu do Fritz passou por situações gravíssimas de apoio, aporte, conservação, com a obra correndo risco. É uma coisa que assusta a gente, né? Hoje nós estamos num projeto de restauro desse museu, está sob os cuidados da FAEMA. A FAEMA vem trabalhando nesse projeto. Acreditamos que agora vai sair das boas intenções e do papel e vai realmente para a prática. Precisa que seja feito, não só o restauro do museu, mas a transformação daquele espaço num centro de pesquisa, que é o que se pretende fazer. Mas assim, vida ao Fritz Miller. Isso, o Fritz Miller, ele viveu aqui nessa nossa região. Era uma região isolada de tudo, né? Mesmo assim, ele conseguiu publicar os seus trabalhos, não foi por iniciativa dele, mas por iniciativa dos cientistas, seus amigos europeus, que podem ser conhecidos nessa exposição que a gente tem lá na Unidade. Certo. Então, assim, aos poucos vai se conhecendo e aos poucos vai se trazendo à luz com esse tipo de pesquisa, esse tipo de divulgação. Bem, se de repente, no mínimo, estamos despertando uma certa curiosidade em você que está nos assistindo, pô, Fritz Miller, eu acho que esse cara como se diz hoje em dia, eu acho que esse cara mandava bem. Eu acho que eu quero conhecer. Nessa exposição já vai dar para conhecer um pouco do que foi esse tamanho gigantesco do Fritz Miller, né? Ela vai até o dia 4, é isso? Sim, ela vai até o dia 4 de dezembro. Certo. Né? E no horário, pelo que eu sei, vai ter visitas guiadas, podem ser agendadas com a Unidade. Certo. Os alunos estão preparados para fazer esse trabalho. Muito bem. O que tem lá na exposição? O que tu trouxe? Na exposição, assim, tem um fragmento da correspondência do Fritz com o Charles Darwin, no que se relaciona a como o Charles Darwin viu esse trabalho do Fritz, as impressões de ambos sobre desterro. Certo. Né? Então é uma coisa bem interessante, tem fotos, tem desenhos do Fritz Miller nessa exposição com Charles Darwin.
E a outra tem 13 cientistas e seus cartões. Os cartões são escaneados dos originais, transcritos e traduzidos. Então, cada banner que a gente tem com uma mini biografia do cientista, e do lado tem o seu cartão. Por que que isso é importante? Mostra para a gente assim, como se fazia ciência no século XIX. Através de cartão. Através de carta, através de cartão, sem telefone, sem WhatsApp, sem internet, sem nada. Então era assim. Meses de uma carta para chegar da Europa no Brasil, do Brasil para a Europa. Sem contar que de Itajaí, onde chegavam as cartas para o Fritz Miller, me parece que tinha correio de Itajaí para Blumenau cada 15 dias. 15 dias para chegar uma carta de Itajaí a Blumenau. De Itajaí a Blumenau. Imagina de Itajaí até para a Alemanha. 45 dias. É uma coisa interessante, a gente pode ver nesses cartões os assuntos entre eles, a cooperação que havia entre os cientistas. Tinha coisas muito engraçadas assim para a gente hoje, né? Como, por exemplo, Charles Darwin pedindo para o Fritz Miller abrir o estômago de uma formiga e olhar o que tinha dentro. Fácil, né? Ô Fritz, é o Charles. Ô Fritz, é o Charles. Faz um favorzinho para mim, nego. Pega uma formiga, abre o estômago e vê o que tem dentro para ela e manda para mim. Aí ele ficava 45, 50, 60, 70, 80 dias esperando uma resposta. Exatamente. Bom, né? É. Imagina. E assim, com relação ao Alto Vale, o Fritz Miller esteve aqui 2 vezes. Aqui na nossa região. Isso. A primeira vez em 1876 ele foi até Curitibanos. Certo. E depois, em 1877, ele veio com o Emil Odebrecht e ficaram 2 meses na foz do Rio Taió. Então o Fritz Miller era bastante amigo do Emil Odebrecht e eles excursionavam juntos. Muitas vezes o Emil levava espécies para ele diferenciadas que ele coletava nas suas peregrinações por aqui. Muito bem. E naquela época o Fritz Miller já se ressentia do fogo, das araucárias queimadas e dos campos queimados. 1876? 76? E 77. O Fritz Miller era um naturalista, cientista. Ele recolhia muito material, vivia disso, né? Esse material ainda está lá no museu, né? Muito do que ele recolheu. Não tem mais? Estão nos museus do mundo, porque existe material do Fritz em Bonn, na Alemanha. Certo. Existe material do Fritz no Japão. E existe algumas coisas também do Fritz no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E aqui em Blumenau? Não e aqui em Blumenau, não. E tem também, como eu disse, né, pelo mundo, podem ser vistos em vários museus e jardins botânicos do mundo, da Europa. Certo. Né? Então, podem ser vistos. E aí ele estava aqui em 1870 e qualquer coisa, já dizia que vão acabar com tudo aí esse negócio, que já havia as araucárias queimadas, cortadas, né? Ele foi a Florianópolis também, ele fala com o Charles Darwin, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Ô Charles, eu estou aqui, Desterro, gente, era o nome antigo de Florianópolis, que era uma ilha dos desterrados, onde que se mandavam prisioneiros políticos, etc. e tal. Tem lá o Forte de Anhã-Toimirim, que é bem característico disso também, numa outra fase. Mas, enfim, ele dizia para o Charles, estão acabando com a ilha, Charles. Isso em 1800 e lá vai caquerada. Imagina se ele vê agora, 2017, do jeito que está aquele negócio. Que tristeza, né? Muito triste. Ele foi um dos primeiros. A noção de ecologia surgiu com Fritz, tanto que a FAEMA instituiu um prêmio de ecologia Fritz Miller. E é interessante que essa noção de comunicação entre os reinos, de colaboração, certo. Ele viu na Embaúba, aquela árvore bem comum que nós temos aqui, que é uma árvore secundária, as formigas habitam o caule, defendem a planta de outros predadores e, em recompensa, a própria Embaúba produz uns corpúsculos de amido que alimentam as formigas. Olha que legal. Então, isso foi uma das observações de Fritz que teve e que comunicou, assim, mostrou a interação entre o reino vegetal e o reino animal. Muito legal. É uma história fascinante. Se você está interessado, ficou curioso, vamos recordar então. A abertura aconteceu ontem à noite?
Sim, foi ontem à noite na unidade, O no pessoal Bloco G. prestigiou? Sim. Os alunos prestigiaram? Sim, os alunos estão muito envolvidos, a instituição está dando um apoio total e está sendo muito, muito bom o trabalho, Certo. muito interesse de todos. E vai até o dia 7, é isso? Não, no dia 4 de dezembro. Você vai ficar esse tempo todo aqui em Rio do Sul? Não, eu volto para Blumenau e devo retornar na época do desmonte da exposição. Muito bem, mas o pessoal que ficou tem pessoal capacitado para dar todo esse apoio com relação à exposição. Bota de novo a arte lá, meu querido, para que a gente possa ver. Ó. A abertura foi dia 6 às 19 horas, tem visita guiada pela Ana Maria, no bloco G da Unidade. Interessados, procurem a Unidade, porque vale realmente a pena ver. Não, é um momento único para nós aqui, ver essa exposição, senão a gente vai ter que ir até Blumenau. Lá em Blumenau, como é que está o museu? O museu está aberto à visitação? Já está acontecendo, não está acontecendo? Sim, o museu está aberto, inclusive essa exposição do Charles Darwin com outra conformação, com outra forma de apresentação, certo. Ela está lá, foi doada. E tem o material todo de animais taxidermizados, tem espécies, inclusive em extinção, que fazem parte do acervo do museu. Captadas aqui? Na região toda. Na região toda. Tipo o que está... Borboletas, por exemplo, alguns besouros, insetos assim pequenos, né? Muitas coisas já estão em extinção. Então, o museu ainda tem algumas coisas. Por isso que esse acervo precisa ser preservado. Com certeza, com toda certeza. Eu lembro que quando aqui em Rio do Sul eu ficava ouvindo as notícias do museu, me dava uma dor, olha, aconteceu isso, infiltração não sei o quê, o teto caiu. Isso dava uma aflição muito grande para mim, porque a gente sabe a importância que tem esse trabalho e a presença do Fritz Miller em Santa Catarina, no Alto Vale. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Que está começando, pelo jeito tem muita coisa para ser vista ainda na história. Eu sempre digo que quando eu vou falar do Fritz, eu tenho que escolher qual o lado dele que eu vou falar, porque ele era multifacetado, né? Multifacetado, é importantíssimo. Eu, inclusive, suspeito que na formação do pensamento catarinense ele teve sua importância, porque ele foi professor de grandes personalidades intelectuais de Florianópolis no século XIX. Tomara que a comunidade possa, aqui de Santa Catarina, possa realmente reconhecer e dar o valor a essa história dessa importante personagem histórica da nossa querida Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade e convido a todos para prestigiarem a exposição na Unidade, porque é muito bacana, é muito interessante. O pessoal vai gostar. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Certo. Eu conversei com a Ana Maria, tem nome grande ela aqui, Ana Maria Ludwig Moraes, historiadora que está colocando à nossa disposição esse prazer imenso do conhecimento, que é uma coisa que a gente carrega para a vida. Voltamos amanhã, quarta-feira. Um bom almoço a vocês. Até lá. Tchau.